Meus amigos, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje com vocês. Não é comum que eventos em assembleias legislativas estaduais reúnam tantas autoridades de âmbito nacional. Nós temos hoje aqui senadores da República, deputados federais, deputados distritais, e a principal autoridade da nação, o povo brasileiro, está aqui também, dando um sinal claro para as autoridades constituídas e designadas para representar a população, de que majoritariamente o brasileiro é defensor da vida. Nós já lançamos algumas frentes parlamentares aqui, muitas delas com sucesso, todas elas com sucesso. Mas essa é, sem dúvida, a que mais atraiu pessoas para o lançamento. Isso tem um significado especial para todos nós. Eu agradeço desde já aos senadores, aos deputados, e vou me permitir iniciar com algumas palavras de São Tomás de Aquino. A vida contemplativa encontra seu alicerce na contemplação da verdade. E não há verdade mais evidente do que esta, de que a Bíblia, o manual de fé dos cristãos, apresenta uma visão consistente sobre a sacralidade da vida, sendo o próprio Deus aquele que a cria. O salmista escreveu: os teus olhos me viram a substância ainda informe no ventre da minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. De igual modo, o chamado de Deus a Jeremias é: antes que eu te formasse no ventre materno. São exemplos de como a Bíblia atribui identidade e propósito à vida antes do nascimento, e que fundamentam a crença de que cada vida é um ser único, para o qual Deus tem um plano, um propósito, um projeto. Nós vivemos, contudo, uma era em que o sacrifício da vida humana tornou-se um ato banal, onde o sagrado ventre materno, outrora santuário de desenvolvimento e esperança, foi transformado no mais incerto dos refúgios. De fato, a disponibilidade sem precedentes de métodos para prevenir a fecundação deveria significar menos dilemas, menos vidas postas em risco por decisões impulsivas. No entanto, o que observamos é um descompasso entre a liberdade de escolha e a responsabilidade que deve acompanhá-la. Dados do Instituto Guttmacher, e se a pronúncia não estiver certa, eu peço perdão, dos Estados Unidos, mostram isso e nos confrontam com uma realidade desconcertante. Apenas 1% dos procedimentos de aborto são decorrentes de violências atrozes, como o estupro. 3% são realizados por problemas de saúde do feto e 4% são relacionados à saúde da mãe. Os outros 92% são realizados por motivos diversos, que não esses casos, pela simples vontade das pessoas. Esses dados, somados à recente decisão do parlamento francês de incorporar o aborto como um direito constitucional, nos levam a uma profunda reflexão. O que motiva uma sociedade a elevar o término de vidas inocentes e indefesas ao status de direito fundamental? A explicação é simples, mas perturba. Há um projeto de poder, conduzido por movimentos de esquerda, que visa uma transformação radical da sociedade. Transformação que só é possível mediante a destruição das leis e dos valores morais judaico-cristãos, que fundaram e fundamentam a nossa sociedade. Aliás, regimes genocidas de esquerda, como o fascismo, o nazismo e o comunismo, sempre desvalorizaram a vida humana em nome de ideologias,
e resultaram em milhões de mortes. Mais de 400 mil sob Mussolini, mais de 20 milhões no regime nazista de Hitler e mais de 100 milhões nos regimes comunistas ao redor do mundo. Esses números parecem coisa do passado, quando vivemos um momento de regimes democráticos. O que nos choca, contudo, é saber que em 2017, 55 milhões de abortos foram realizados no mundo. Vidas aniquiladas todos os anos. Uma estatística que se aproxima dos horrores cometidos por todos os regimes totalitários ao longo da história. A verdade é que nós enfrentamos neste momento da história um genocídio silencioso e contínuo, não perpetrado por tiranos, mas por pessoas que, movidas por ideologias que odeiam a vida, são agentes de morte, quando deveriam ser agentes de vida. A questão que se impõe agora é o aborto, e é uma catástrofe, disfarçada de liberdade de escolha e de direitos individuais. Os impactos devastadores das ideologias coletivistas na decisão pelo abortamento se revelam quando constatamos a recusa crescente das mulheres em abraçar a maternidade, resultando numa queda acentuada dos índices de natalidade na sociedade ocidental. De fato, quando uma mulher decide dar fim à vida do seu próprio filho, muita coisa já foi desconstruída, sendo este um sinal crítico que algo fundamental já se rompeu. Anualmente, eu repito, mais de 55 milhões de vidas são ceifadas num massacre executado não por um inimigo externo, mas por aqueles que, em essência, deveriam ser os primeiros a amar e proteger. Sem sombra de dúvida, essa é a maior atrocidade que a humanidade inflige a si mesma. Não podemos esquecer, contudo, que nada é por acaso. Há um projeto de poder político planejado e executado minuciosamente ao longo das últimas décadas. Temos o dever moral e a obrigação de lançar luz sobre essa realidade sombria, de expor e enfrentar a maior de todas as barbaridades perpetradas pelo ser humano contra si mesmo. O silêncio e a indiferença não são opções. É imperativo que sejamos vozes ativas na defesa da vida, desde a fecundação até o último suspiro, reafirmando o valor sagrado de cada existência. Este é o momento de resgatar o entendimento sobre o propósito essencial da nossa existência, de carregar a imagem daquele que nos criou, crescendo, evoluindo e multiplicando vida. E o simbolismo primordial do útero, restaurando a sua sacralidade como o berço da existência, o santuário divino, onde a vida surge e deve ser defendida. Obrigado